Bom, gente, a gente está entrando naquela fase do ano que é, digamos assim, para todo pastor, pregador, parece que não, mas é complicado, porque você fala, meu Deus, eu vou ter que visitar aqueles mesmos textos. E é muito importante, né? Mas são textos que a gente vê a vida inteira, mas que, de repente, num momento, como a Elisa acabou de falar da palavra da Cida, de ontem, né? Alguma coisa diferente soa e o Espírito fala ao nosso coração. Então, com essa esperança, já que é o nosso culto aqui, o nosso tema aqui é a luz que rompe a escuridão, dentro de tudo que a gente cantou aqui, vem falando, né? Esse primeiro domingo aqui, que é o foco na esperança, a vela da esperança ali, a vela da esperança. A gente gostaria de voltar para aqueles textos que vocês leram, que as crianças leram, né? Que a Estelinha e o Sami leram. A gente não vai ler Isaías 2, a gente vai ler só alguns versículos do 9, que vai ser em cima da nossa reflexão nessa manhã. Amém? A partir do versículo... Nós vamos ler esse aqui, está vendo? Embaixo está falando de 3 a 7, né? Mas aqui esse é o versículo 6, né? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amém. A gente sabe qual é a luz que rompe a escuridão. A gente sabe que é Jesus. É interessante a gente pensar como o profeta, né? Tanto tempo atrás, teve essa visão. E eu queria trazer aqui para a nossa reflexão essas 4 verdades, se a gente pode dizer assim, né? A escuridão é real, mas a luz é maior. A luz reacende a esperança. A esperança tem um motivo, que é Jesus, né? Antecipando aqui. E a esperança pelo que ainda virá. Amém? Começando então pelo começo, vamos orar para que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te agradecemos, porque Tua palavra é viva, rica e eficaz. E é muito bom, Pai, revisitar alguns textos que a gente lê tanto, que muitas vezes não para refletir na profundidade deles, ó Pai, nos detalhes que eles trazem para nós. Que o Teu Santo Espírito possa aquecer o nosso coração nessa manhã, lembrando dessas verdades. E que a gente possa compartilhar, aprender a compartilhar dessas verdades, ó Pai. Que o Natal nos faz repensar e aflorar no nosso coração, Pai, atitudes que possam agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto, logicamente, a gente costuma ler o versículo 6, mas ele começa com uma parte que parece meio cinzenta ou meio escura, né? Por isso a gente está chamando aí a luz que rompe a escuridão. Começa no versículo 1, quando fala assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Amém? Então, queria chamar a atenção, a primeira coisa é essa: não haverá mais escuridão. Não haverá mais escuridão. E a gente pode dizer que a escuridão é real. A escuridão é real. Nos dias de ontem e nos dias de hoje também. Aí, interessante, porque ele fala, não haverá mais escuridão. O que o profeta Isaías via em seus dias, que fez chamar de escuridão? O que vinha carregando o coração dele, para quando ele teve a visão, ele vai compartilhar dessa forma. Um parênteses que eu queria fazer aqui com você, antes da gente entrar, podia falar isso um pouco mais para frente, mas não é estranho. Isaías é um profeta que teve muitas profecias messiânicas, vamos falar, muitas coisas. E coisas que a gente comprova, né? Que foram acontecendo.
E essa visão, Isaías teve mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. A gente vai mostrar um pouco para frente um texto que começa com uma luta dele com o rei Acás, que foi tido como um dos piores reis, dos mais corruptos, né? E fala, quando você tem um rei corrupto, quando você tem um líder nacional que não preza a Deus, é muito difícil que a nação viva alguma coisa que preste. E a escuridão é o resultado disso, né? Então, esse era o contexto que Isaías estava ali, né? Ele vivia uma opressão política, decadência espiritual, ele via isso acontecendo, sensação de abandono que o povo tinha. É como se falasse assim, as coisas vão assim, o povo vai... Você já percebeu disso? Que em alguns momentos, eu já falei disso várias vezes, mas de vez em quando tem uma pessoa no nosso meio que desaparece, né? Pessoa vem, de repente, começa a faltar um domingo, outro, tal. E aí, quando você vai no cerne, nunca é porque aquela pessoa está firme com o Senhor e tudo mais, está tudo bem na vida dela, né? Normalmente é o contrário, aquela pessoa vai, parece que esfriando, esmorecendo, aquelas coisas que antes ela tirava de letra, começam a se tornar um obstáculo, e a vida começa a ficar difícil, e aí a chama para a busca, para entender a vontade de Deus, parece que ela vai também se esvaindo, diminuindo, né? Parece que isso era uma coisa que tinha acontecido com o povo de Deus, naquela época, a ponto de eles começarem a olhar para outros deuses, outros ídolos. Então era normal naquele momento, dentro do povo de Israel, aqui de Judá, né? Porque Isaías era um profeta do reino do sul, né? De Judá, ele via aquela escuridão. Essa escuridão existia naquele tempo e existe hoje, quando a gente vê as pessoas buscando soluções sem Deus, né? E, por exemplo, pouquinho antes disso, final do capítulo 8, né? Ele traz uma coisa para demonstrar isso, versículos 19 e 20, fala assim, quando disserem a você, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Ó, isso como se fosse uma verdade, uma coisa comum, corriqueira. Aí a resposta dele, a lei e aos profetas, a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz. Ou seja, quem busca essas coisas, infelizmente a gente está num país que muita gente busca essas coisas, né? Então existe escuridão mesmo, existe essa escuridão. É dessa escuridão que ele estava falando, né? E dentro de tudo, um rei sem Deus, idólatra e corrupto, que era o rei Acás, rei de Judá. Ok? Então, rebeldia, desobediência, idolatria, sacrifícios aos deuses, todas essas coisas eram o que o profeta via. Mas é interessante que no meio disso você podia falar, então o pessoal que busca essas coisas está feliz, né? Uau, estou me esbaldando, estou fazendo o que o meu coração manda. Não, ao contrário. Parece que as pessoas ficam mais aflitas. A gente vê no nosso país. Outro dia comentava com uma pessoa, e eu sei que já comentei muito disso, e por favor não entendam, não falo, não digo isso contra os psicólogos, por exemplo, mas é impressionante como hoje em dia as pessoas buscam, quanto mais intelectuais, quanto mais pensam que são sábias, mais as pessoas têm um terapeuta, já é quase como uma regra social, ter um terapeuta. Por que as pessoas precisam de um terapeuta? Normalmente porque algo dentro delas não está em paz. Algo da sua identidade não está resolvido, não é? Então, isso que as pessoas não entendem, que Deus pode suprir, essa lacuna, quando você tem um relacionamento com Ele, não é? Então, isso que estava por trás desse conceito, amém? Então, quando a gente olha isso aqui, então, o que a gente pode dizer? Que a escuridão é real, mas não pode resistir à luz de Jesus, à luz de Cristo, amém? Então, que a gente possa pensar nisso. O que é o Natal? Natal é quando a gente entende realmente quem Jesus é. E é interessante porque eu já me peguei aqui em muitos domingos, e acho que vocês são testemunha, porque vocês estão comigo aqui já há bastante tempo.
Eu lembro de ter falado em alguns jantares, lembra quando a gente tinha os jantares de Natal, para fazer curto? Então, você fala, não, que nesse Natal a gente se encha de boa vontade, de amor aos nossos queridos e blá, 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 esse tipo de coisa, que é o que o mundo vende no Natal. O mundo não fala de Jesus no Natal. O mundo fala de um espírito de Natal, um espírito de amor, um espírito de boa vontade. Mas, gente, Jesus veio justamente para desbancar isso. Ele veio falar, vocês não são capazes. Por isso eu vim pagar o preço. Disso se trata o Evangelho. Na verdade, o Evangelho, desculpa falar assim no bom sentido, é um tapa na cara dos soberbos, dos intelectuais, dos filósofos. Aqueles que pensam que o mundo tem a solução para as chaves do coração. E a gente sabe a única chave para abrir o coração e transformar. É Deus, é Jesus, na pessoa de Jesus. Amém? Então, essa escuridão é real. Espero que você entenda assim. Mas é interessante que o texto, segue. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, a esperança nasce justamente no vale. Quando o povo está ruim. É interessante que eu lembro de Eclesiastes, fala que há mais proveito, Eclesiastes 11, acho, fala assim, há mais proveito num lugar de luto, do que, de choro, do que numa festa. Porque quando você está na festa, você está festejando. E sua mente está nem aí, Então, por exemplo, os palmeirenses hoje estão refletindo sobre futebol, assim, como é importante treinar, ter um bom técnico. Desculpa, não resisti à piada. Tem dois aqui que estão me olhando já, esse pastor. Mas tudo bem. Desculpa, gente. O senhor me perdoa, eu estou aqui... Estou fugindo, estou perdendo o foco, estou perdendo a graça. Isso, ia. Mas tudo bem, até me perdi aqui. Mas então, o povo que caminhava então nessa situação viu. Então o que a gente pode dizer? A esperança surge justamente ali. É nesse momento que Jesus veio. Lembra aquela passagem de Gálatas que fala, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A gente fala, na plenitude do tempo, humanamente falando, é quando está tudo uau! E aí vem o Filho de Deus para festejar conosco. A plenitude do tempo foi justamente ao contrário. Foi no vale. Quando o homem estava ali na situação, falou, eu sozinho não posso. Isso é o Natal. É a gente reconhecer que a gente não pode, que a gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus na nossa vida. Amém? Então, é interessante, que fala que justamente nesse momento, e aí tem o João, diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. E, aliás, não reconhece. Interessante pensar que os judeus até hoje não reconhecem. Normalmente a gente fala que nessas datas, os judeus são um bom exemplo. Eles pegam, por exemplo, vocês sabem que, por exemplo, pegam Provérbios 31, mulher valorosa, tal, todo sábado, todo Shabat, na sexta-noite e tal, quando eles sentam para o jantar, eles repetem os mesmos trechos da palavra, para que aquilo fique impregnado mesmo na cabeça tal. Mas esses daqui, essas profecias, com certeza eles não falam muito. Porque é tão claro que fala de Jesus, como a gente vai, se você tem alguma dúvida, ter isso bem certo, Os próprios evangelistas acabam deixando isso claro, que eles não podem falar disso, porque senão eles vão ter que reconhecer que o Messias já veio. Mas eles continuam esperando esse Messias que Isaías mencionou, profetizou.
Dizem, eu não vou lembrar do número, caramba, vi hoje cedo isso aí. É absurdo o número de coisas que teriam que acontecer para que uma pessoa coubesse em todas as profecias. Mais de 300 profecias sobre Jesus, sobre a vinda dele. E é perfeito, Jesus é o único, nenhum outro. Ou seja, não cabe outra pessoa aqui. Né? Então essa é a realidade. 700 anos se passaram e chegou então a época do nascimento de Jesus. E aí, isso que Isaías falou lá atrás, acaba sendo usado como base para Mateus colocar no seu evangelho. E é interessante essa passagem, eu estou pegando Mateus 4, ficou mais grandão, mas acho que dá para ler bem, né? Se você não quiser abrir. E foi uma coisa interessante, olha, a partir do versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, fala assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, exatamente aquela região da profecia, certo? Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. A luz veio ao mundo, alguns reconheceram, a maioria não reconheceu, e a maioria ainda não reconhece. Mas graças a Deus por aqueles que reconheceram. Então, como a gente tinha dito, a escuridão é real, mas a luz é maior. E ela foi maior, e graças a Deus por isso. Amém? Isso nos leva para o segundo ponto que eu queria conversar com vocês aqui. A luz reacende a esperança. E a gente pode ver isso no comecinho ali do versículo 2, mas o versículo 3 vai falar assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. E eu fiquei pensando muito nisso, né? É interessante pensar na visão que Isaías teve. Não sei se você tem sua Bíblia aí, mas eu queria convidar você a abrir um versículo de Isaías 6. Isaías é fácil de achar, né? Porque Salmos e Isaías é fácil, né? Você abre, senão você vai cair num ou no outro. Isaías 6. Tudo bem? Versículo 1 fala assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Só que eu queria parar aqui. Esse eu vi. Interessante pensar como Deus usou Isaías. Aparentemente, o Espírito Santo não soprava no ouvido dele uma coisa e ele saía como papagaio repetindo. Aparentemente, talvez em sonho, a gente não sabe como, mas Deus o arrastava. Ezequiel vai dizer que Deus, ele sentiu uma vez como se Deus tivesse puxado ele pelo cabelo e levado para ter uma visão, né? Então aqui parece que Deus chega e leva o profeta para que ele veja uma situação e aí ele vai colocar no papel, mais ou menos como aconteceu com João em Apocalipse. Não é isso que acontece? Ele vê Jesus e Jesus leva ele ao céu, ao trono, em algum lugar que ele tem uma visão e ele, com o melhor recurso que ele tem, ele tenta descrever aquilo. Já percebeu? Outro dia eu vi um pastor falando e eu achei interessante, porque acontecia comigo. Teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia ser um bom fotógrafo. Uma vez eu tirei a foto da Tomasa, na nossa lua de mel, lá num parque, chama Parque Nor, lá em Gramado, né? Em Gramado. E aí baixou a gente estava lá na nossa lua de mel, né? Passeando lá no parque, e baixou uma névoa assim. E aí eu tirei uma foto dela, ficou linda. Eu mandei para no tempo que eu trabalhava na Nestlé, mandei uma foto, tinha um concurso de fotos lá, ganhei um terceiro
Então, eu me animei, né? Falei, puxa, acho que eu vou ser um bom fotógrafo. Meu Deus do céu. Quando eu chegar, eu vi as fotos, falei, que coisa horrorosa. Mas não é assim, você está viajando, de repente você vê assim o mar, você está na estrada, e aí você vê só pedra, pedra, montanha, tal. De repente, você vai aqui para Ubatuba, por exemplo, litoral norte. Quando você vê assim, aquele... Abre, no meio das rochas, você vê o mar, aquele mar verde. Nossa, aquilo mexe com... Aí você vai tirar uma foto. Aí você chega em casa, você vê a foto, não diz nada, né? Não transmite a emoção, o valor daquilo que você viu. Isso a gente está vendo nas profecias, é interessante, né? Então aqui, imagina, Deus pega Isaías, leva ele num lugar onde ele vê a tristeza, e aí ele vê essa luz. Será que ele viu Jesus? A gente não sabe dizer. Mas ele viu a reação do povo. E ele tenta aqui descrever essa reação. E ele põe, fizeste crescer a nação, ou seja, quando você tem uma coisa boa, por isso a gente fala, gente, vamos nos animar, né? Há uma esperança, que a gente possa ter gente aqui, nova nessa casa, né? Com esperança, mas depende muito de nós também, né? A gente faz o que pode, mas Deus sabe o nosso coração, e Ele quer ver a nossa casa ainda cheia, amém? Para a honra e glória dEle. Então ele fala aqui, fizeste crescer a nação e aumentaste a alegria. Quando eles começaram a ver aqui, talvez Isaías não tinha noção do que ele estava falando, mas quando o povo começou a ver Jesus pregando no mar da Galileia, trazendo aquelas mensagens, trazendo o Sermão do Monte, aquilo foi mexendo com o coração das pessoas. E ele tenta falar, eles se alegraram diante de ti, e ele traz duas figuras para tentar explicar como era essa alegria, né? Fala aqui, como aqueles, ele fala, como os que se regozijam na colheita. Isso me fez pensar no Thanksgiving, né? Que a gente não aprendeu a ter essa festa. E outro dia eu vi um pequeno resumo de por que existe a festa do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. E é muito impactante o porquê começou. Eles vieram num grupo, não importa de quantos, mas pegaram o inverno, chegaram numa região dos Estados Unidos, hostil. Terra hostil. A gente vive no Brasil, a gente está acostumado aqui com essa... Um dia faz uma garoinha, não sei o quê, está frio, né? 15 graus, vou morrer, 15 graus, ninguém morre com 15 graus, né? Tudo bem. E aí, lá, eles morreram, perderam crianças, perderam tudo. Parece que 60%, 70% dos que chegaram com eles morreram. Não conseguiam plantar, não sabiam colher. Lógico, colheita só depois de muito tempo. E aí chegou um índio. Um índio que falava inglês. Essas coisas que Deus faz, né? Um índio no meio lá do nada, podia atacar eles, mas esse índio ensinou eles a plantar, levou eles, mostrou para eles o que comer, enquanto a plantação não desce. E aí a primeira colheita que eles tiveram, eles resolveram agradecer a Deus, porque a partir daquele momento, a partir da primeira colheita, não precisava mais do maná, né? Certo? Ou seja, Deus... Então, é uma festa muito linda. Por isso, nos Estados Unidos, essa festa é mais importante até do que o Natal no coração do americano, né? Não sei se eu estou de acordo com isso, mas é muito forte. É muito forte, né? Então, é mais ou menos essa sensação que Isaías está trazendo aqui, como quem se regozijam na colheita, né? Na primeira colheita, e como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Ou seja, tem uma batalha, comentei isso domingo passado, que os despojos da batalha era como se fosse o salário do soldado, né? Imagina, o soldado ganha lá salário mínimo e mais um soldo, então fala, ó, tudo bem, a gente vai atacar esse povo aqui, o que você pegar é teu, e tudo bem. Então, essa alegria de ter alguma coisa para levar para casa. Então, as duas alegrias que na cabeça de Isaías passou para ele explicar aqui, né? Então, como aqueles que a gente fica pensando, e para mim, é como se isso daqui fosse assim, aquela alegria de ter conhecido Jesus.
Não sei se você consegue lembrar desse dia. No dia que Jesus se fez presente, né? Nossa alegria que se tem ao encontrar Jesus de fato. Aquele dia que a famosa ficha, gente que já tem alguma estrada, podemos falar assim, né? Se tivesse alguns muito jovens aqui, ia ser difícil falar. Aquele dia que a ficha caiu. Você consegue lembrar desse dia, a sensação desse dia? Uma tristeza pelo lado de falar, puxa, pequei e tal, tudo bem. Mas a alegria de falar, nossa, existe uma saída. Existe uma coisa diferente. Eu tenho uma folha branca. Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma nova chance na vida. Essa alegria, né? É que a gente pode ver que está descrita aqui. E é isso que acontece com todo aquele que encontra Jesus de fato. Amém? Tudo bem? Estamos juntos aí? Né? E aí o texto vai seguir falando assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Então, destruísse o jugo. Jesus veio justamente para isso, né? Para libertar o povo. E é interessante que tudo o que o mundo faz, a gente tem um canal, não sei se quem tem TV a cabo ainda, que se dá o luxo de ter, e eu estou considerando muito tirar isso, é caro e a gente nunca vê, né? Mas de vez em quando você dá uma girada lá, tem um canal, que eu não vou saber qual é, que é uma maratona de filmes de Natal. Maratona de filmes de Natal. Mas se você se dá ali, se você se dá o luxo de ver, dificilmente você vai encontrar um filme falando de Jesus lá. É tudo na base da boa vontade, de não sei o quê, que a família, que botou, não sabia, os americanos parece que no dia de Natal tem que botar um suéter verde, aquelas coisas, né? Aquelas historinhas assim que, meu Deus do céu, né? Haja, né? Mas tudo bem. Então, é isso aqui o mundo. Apaixonados. O Natal chonados, é isso aí. Essa chamada, assim, eu vi, né? Então, são filmes gostosinhos, né? Mas que estão dentro do jugo do mundo. Então, parece que um momento no mundo que fala... Tem um vídeo que eu achei, procurando as mensagens que a gente já teve no passado. Teve um ano, no tempo que a gente mostrava alguns vídeos aqui, né? Era mais fácil, hoje com a gravação fica mais complicado. Eu nem saberia fazer isso. Muito interessante, um vídeo que é muito tocante. Na Primeira Guerra Mundial, acho que foi em 1914, o exército alemão num lado, numa trincheira, e um exército, acho que inglês, creio, inglês, no outro lado da trincheira. E aí, na noite de Natal, na véspera de Natal, eles param, né? E eles começam a escutar o hino. E eles percebem que é um hino de Natal, que ambos os lados, lógico, na sua língua, estão cantando, até que um cria mais coragem e levanta lá, e aí começa todo mundo querendo matar o cara, mas aí eles se congraçam, tem até um jogo de futebol. Não sei se isso é lenda, se é verdade, mas parece ter uma história que isso aconteceu. E até no final do dia, então eles jogaram bola, se conheceram, tal, se abraçaram, e aí depois voltou cada um para o seu lado e a guerra continuou, né? Então, não é bacana? Você fala, puxa, que bonito. E é. Mas esse é o que a gente consegue com o nosso esforço. Uma trégua. Não a paz que excede todo entendimento. E é isso que o Natal, no fundo, representa. E aqui fala então, tu destruíste o jugo que oprimia. Isaías provavelmente pensava aqui nas guerras, pensando nas guerras do seu povo, as invasões e tudo mais. Mas a visão que ele tem aqui, que foi dada, ele aponta para coisas que só se tornaram realidade com o nascimento e ministério de Jesus, né? E é sempre bom a gente lembrar que a libertação vem de Deus e não do esforço humano. Tudo que a gente vê sobre o Natal, na televisão, por exemplo, é sobre o esforço humano. E eu poderia fazer aqui uma pregação para vocês, fazer uma coisa que vocês iam gostar muito, porque ia soar como autoajuda, né? Sim. Nesse Natal, sejam bons. E é verdade, a gente pode fazer tudo isso. Ligue para aquele teu parente. O Otávio fez uma chamada, aquela pessoa que passou no teu coração, liga para ela, convida para o nosso almoço. Tudo isso é bom. Mas
Nada vai ser durável, vai ser estável, se a gente não fizer isso acompanhados do nosso Salvador. Amém? Então, que você possa nesse Natal lembrar de Jesus, o que Ele já fez por você, e que o nosso coração possa encher de esperança, porque Ele está prestes a voltar. É isso que a gente acha que vai acontecer. Amém? Isso nos leva aqui para o nosso terceiro ponto. A esperança tem um motivo. E o motivo a gente sabe qual é. É aquele versículo que nós vimos desde o começo. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo será sobre os seus ombros. Ombros de quem? Nosso. A gente não tem condição. É interessante isso. Ele fez a pior parte. Ele pagou o preço. Para que a gente possa desfrutar. E vontade de ler Romanos 8 de novo, né? Que fala, por isso nós somos mais que vencedores. Por aquilo que Ele conquistou por nós. Mas Ele vai falar, o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado. E eu queria que você entendesse Ele será chamado como uma coisa assim. Ele será reconhecido como. Certo? Porque esse não foi nenhum nome. É como se Jesus tivesse tantas características, fosse tão bom, que não coubesse num nome só. O nome Jesus não abarca tudo. Então, é como se ele fosse reconhecido. Imagina que são facetas da mesma personalidade, da mesma pessoa, né? Então, ele começa lá falando que ele será chamado maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Ninguém jamais, lembra dessa passagem em João? Eu sempre repito ela, né? Quando os guardas foram lá para prender Jesus, o Sinédrio lá manda, fala, traz ele preso aqui, e eles chegam lá, ficam ouvindo Jesus, fala, gente, já ouviu gente assim? Acho que como Jesus, você nunca ouviu, nem eu também, mas não tem pessoas que realmente têm sabedoria, e você fala, puxa, que gostoso de escutar, e eles falam, como é que a gente vai prender esse homem? Não dá, mas é muito mais profundo que isso. Todo bom líder precisa de um bom conselheiro. Hoje em dia, talvez o nome que esteja mais próximo desse conceito de conselheiro é consultor, né? As empresas têm o consultor, as grandes empresas têm o conselho, tem um CEO, ou seja, tem um presidente, aquele cara que governa, administra a empresa, mas ele tem um conselho onde ele tem que se apresentar trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependendo da empresa, e falar, olha, eu estou pensando em fazer isso. E aí os sábios, entre aspas, vão falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui, olha, se eu fosse você, não iria por aí e tal. Então, é isso que está falando aqui. E Jesus é o máximo, é o paradigma, é o maravilhoso conselheiro. Onde a gente vai buscar recurso? Onde a gente vai buscar sabedoria? Pega o Sermão do Monte e vê se aquele sermão não te derruba. Mas ele te derruba para o bem, né? Vi uma crônica sobre os fariseus, por exemplo, que a soberba deles, Jesus, era uma coisa que eles não puderam suportar. Porque eles eram os sábios, eles eram os conselheiros. Tidos como. E eles achavam que eles não pecavam. Mas aí Jesus, no Sermão do Monte, fala, eu não adultero, vamos apedrejar essa mulher aqui. Mas Jesus fala para eles, se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou com ela. Onde vai o soberbo? Onde vai o orgulhoso que nunca pecou? Cai por terra, porque ele pecou inúmeras vezes. Por esse único pecado. Por isso eles quiseram matar Jesus. Não é? Então, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. A gente pode buscar qualquer coisa que a gente precise na vida, através dos ensinamentos de Jesus. Mas fala também que ele é Deus poderoso. E isso derruba muitas crenças. Como? Ele não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Foi um ser criado? Não. Ele já existia. A gente lê em João 1. Aquele que era, através do qual tudo foi criado. O Verbo se fez carne. E ele é poderoso. Eu acho que a gente não precisa nem gastar muito tempo com isso. Não é? Quando a gente pensa, será que existe alguma coisa que Deus não pode? Muitas vezes a gente tem um problema na nossa vida e a gente fala, tudo bem, Deus não é capaz de me ajudar nisso. O Enéas sempre lembra
da mãe do Josué. Foi você que falou outro dia, não foi, Inés? Acho que foi. Não foi a Neide. Perdão, Inés. Foi a Neide. Tá comentando da Dona Maria, mãe do nosso irmão Josué Poço. Que ela falava, ela orou pelo marido dela durante 30 anos. Até que ele se converteu. Por isso, não desistam, mulheres. Continuem firmes, perseverantes. Né? Um dia eles vão se render ainda. Né? E ele se rendeu. E quando ele faleceu, com certeza ele estava com o Senhor já, no coração. Amém? Então, é isso que a gente precisa entender. Esse é o nosso Deus. E Ele pode fazer qualquer coisa. Nunca duvidemos disso. Mas Ele também é o Pai eterno. Pai eterno. A vida eterna está nele. Que conheçam a Ti e tudo mais. E a gente sabe que Ele é eterno. Embora a gente fale, mas Jesus não nasceu. Talvez essa dúvida tenha passado pela tua cabeça, como passou com a minha. Como é que eu posso falar que Jesus é eterno se Ele nasceu de Maria? Jesus, sim, o homem, 100% homem, 100% Deus, nasceu ali. Mas o Filho já existia, desde a criação de tudo, certo? Desde a fundação, desde a eternidade. Por isso, o Filho é eterno. Jesus, a partir daquele momento, nasceu da Virgem e vai viver eternamente. Tudo bem? Então, por isso ele é Pai eterno. E ele também é o nosso príncipe da paz. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Estou lá em João 3,17. Então, ele é o nosso príncipe da paz. Mas eu queria deixar aqui um outro nome que o próprio Isaías, um pouquinho antes, falou, num momento de contenda dele, tentando convencer Acaz, e Acaz não queria aceitar. Ele chega, prova a Deus, pede uma prova a Deus, e Acaz falou, não quero, não preciso, tal, mas Deus mesmo assim falou, fala para ele. E isso está lá em Isaías 7,14, que fala assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Você fala, mas essa última passagemzinha aí não está na minha Bíblia. Vê lá no rodapé. Se tua Bíblia é das boas, tem uma letrinha ali, e lá embaixo está, que significa Deus conosco. Amém? Então, qual nome para nós é mais importante aqui? Eu acho que o último. Emanuel. Saber que Deus está conosco. Jesus veio para estar conosco. Se a gente convidar Ele para entrar no nosso coração. Amém? Isso nos leva para o nosso encerramento aqui, é o último ponto. A esperança pelo que ainda virá. Versículo 7 diz, que Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E aí ele vai falar que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele estenderá o seu domínio. E é interessante quando a gente pensa nesse Jesus, Emanuel, Deus conosco, que ele teve uma missão e um ministério. A missão, ele cumpriu plenamente na cruz. Essa era a missão dele. Ele veio para nos salvar. Ele veio para pagar o preço para nós. E aonde ele pagou o preço? Na cruz, com o seu sangue. Essa era a missão dele. Mas ele teve também um ministério. E esse ministério começou com o início da igreja, quando ele consegue os discípulos, e ele vai e ele fala, se eu for, virá o Espírito Santo, que é como quem recebe o Espírito Santo, é como se tivesse Jesus no coração, e ele vive no nosso coração. E isso vai se estendendo. Eu não sei se você gosta de geopolítica, eu, feliz ou infelizmente, gosto, né? A gente troca figurinhas com alguns, e tem um movimento acontecendo na Europa agora. A Europa sempre tem dito nas últimas décadas que é pós-cristã, né? Não é isso? É pós-cristã. Cristianismo. É isso que as lideranças europeias têm debatido e lutado para que aconteça.
Por isso tem chamado tantos árabes e tudo mais, que professam outra fé, para encher os países e, de uma certa forma, contra aquela fé que a gente professa. Mas é interessante que Deus não está morto. E está acontecendo um movimento, o Enéas compartilhou comigo o que está acontecendo na França, né? Diz que cada dia, mais ou menos, acho que é o que a menina fala, abre-se um templo evangélico na França, eu vou dizer, não vou falar em Paris, e pegando mais os jovens. Eu tenho falado da geração Z, a molecada. Por quê? Porque a molecada cansou desse negócio de, não, você tem que ser aberto, você tem que ser plataforma aberta, né? Para a gente não entrar em nenhum tipo. Você tem que ser plataforma aberta. Esse negócio de família, de sexo, de gênero, né? E a molecada está falando, isso não vai me levar a lugar nenhum. E eles estão fazendo o quê? Estão enchendo as igrejas. Outro dia eu ia compartilhar, quando o Enéas me passou isso com ele, na hora a gente mudou de assunto, esqueci. Mas eu tinha visto há um tempo atrás, na Espanha, tem uma TV local, que é TVE, acho que é TVE, se não me falha a memória. É interessante que, tanto na França, na Itália, quanto na Espanha, as TVs são estatais, como se fosse a TV Cultura aqui em São Paulo, né? Uma coisa assim. Mas tem TV na França, eu sei que tem TVA, não sei o que, são várias, mas todas estatais. Então, elas seguem mais ou menos, como a nossa mídia aqui, né? Quem estiver no governo, elas vão seguindo mais ou menos aquela linha e tudo mais. Você nunca sabe se é verdade ou não, é a linha que eles estão seguindo. E eu vi uma reportagem, porque acho que foi a Belkis que me mandou essa, não lembro, de um outro rapaz, que é pastor no Rio, e ele coloca justamente essa reportagem, a menina falando que era um negócio preocupante que estava acontecendo na Espanha. Que é quase a cada dia, mais ou menos a mesma estatística, acontecendo na Espanha, que a cada dia nasce uma congregação cristã, de vários matizes. Mas a menina que faz essa reportagem da França, ela é uma inglesa, né, você vê pelo acento dela e tudo mais, e ela vai lá para fazer como se fosse uma reportagem, mesmo uma matéria sobre isso. Ela é um pouco mais profunda. A espanhola fala assim, meio, como é que a gente vai fazer para se livrar disso? Para ver como o mundo pensa, para ver a escuridão, né? E essa inglesa não, ela é um pouco mais sensata, e ela conversa com uma moça, e vão mostrando isso acontecendo. Igrejas reformadas, igrejas pentecostais, vários tipos de matizes, e isso está acontecendo. Então isso me faz entender que, por mais do que a nossa mídia fale, por mais do que tentem nos convencer que Cristo está morto, o reino dele continua se estendendo. O domínio dele continua se estendendo. A África é um país que virou um celeiro. A Ásia também. E a Europa, que parecia morta para o cristianismo, está reacendendo. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Em quem nós vamos confiar? Onde nós vamos depositar a nossa esperança? A nossa esperança está no Deus que faz isso. E haverá paz sem fim. A gente sabe que essa paz sem fim, ele está falando de outro momento. Você sabe que toda profecia tem o já e tem o ainda não. Tem coisas que, por exemplo, na visão que Isaías teve, ele não tinha como saber em que momento isso ia acontecer. Mas perto daquele texto que o Sami leu aqui, no capítulo 2, você vai ver lá que fala que o cordeiro vai andar com o leão, né? Vamos transformar a espada em uma foice, numa enxada. Ou seja, quando isso vai acontecer? A gente entende que é quando Jesus voltar. Amém? É isso, essa é a nossa esperança. A gente fala assim, graças a Deus estou com Jesus, estou salvo, tenho a eternidade comigo. Graças a Deus por isso. Se você está nos escutando hoje, você não tem essa certeza, confie que essa possibilidade está diante de ti. Se você falar, Jesus, eu abro meu coração para ti e te recebo como meu Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados, por viver até hoje sem ti. Transforma a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai te responder e vai te receber. Mas todos aqueles que já deram esse passo de fé,
A gente vive num mundo que está em trevas, como o mundo que Isaías via, infelizmente. Então o que a gente vai fazer? Vai esmorecer? Como é, Otávio? Esperar as circunstâncias? Que mude o nosso governo, que não sei o quê. Gente, o mundo é assim. Esse é o mundo que a gente está. O que a gente tem é um governo que jamais terá fim e que traz a paz que está no nosso coração. Como manter essa paz no nosso coração? Tendo esperança naquilo que Ele vai fazer ainda, amém? Ele vai voltar. E a confiança na palavra dele, que está aqui, ó. O zelo, podemos ler junto esse finalzinho aqui? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, amém? Ele fará. Que conclusão a gente pode chegar aqui? Eu resumi dessa forma, não sei se você concorda comigo. Fala assim, nossa esperança está ancorada numa promessa cuja primeira parte Deus já cumpriu, e de forma maravilhosa. Isso é o Natal. Jesus veio. Jesus veio. E a gente vai aprofundar isso nos próximos domingos, né? Por isso, temos tudo para esperar a volta de Jesus com toda a confiança. Amém? Se Deus foi capaz de mandar seu Filho se transformar num homem, morrer numa cruz por mim e por você, pagando o preço na cruz, para que a gente pudesse morrer para a nossa antiga vida e ressuscitar para a nova vida na presença dele, como ele não vai terminar essa história? Terminar com esses governos que nascem e acham que vão poder dominar o mundo? Ele é soberano, ele é soberano. A gente pode descansar nisso. Eu lembro sempre de uma palavra, acho que ficou meio palavra vencida, do Cortella, lembra disso aqui? Que ele falava que esperar tem dois sentidos. Esperar, você pode esperar as circunstâncias, esperar que vai chover, esperar que passe de ano, não sei o quê, ou você pode esperançar, né? Esperar com esperança de que aquilo vai acontecer. E quem prometeu, se a gente conhece quem prometeu, sabe que é Deus, que nunca falhou, isso também Ele vai cumprir. Então que a gente possa esperançar a segunda vinda de Jesus, onde todos os nossos problemas serão terminados. Amém? Por isso, os discípulos mesmo, né, diziam, Pedro mesmo dizia, Atos 4:12, fala assim, não há, podemos ler juntos isso aqui? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus. Jesus. Amém? Fecha teus olhos, vamos agradecer por isso. Ó Senhor Deus, nós te somos gratos por ter mandado Jesus. Te somos gratos por poder comemorar mais um Natal, Senhor. E quando pensamos no Natal, não é só fazer uma conta para cada um de nós dos anos que a gente tem de vida, por exemplo. Puxa, esse daqui vai ser o meu 68º Natal. Uau, quantos? Mas sim, a conta desde o meu novo nascimento, desde o nosso novo nascimento, desde aquele dia que nós te encontramos, nós conhecemos Jesus e pudemos compartilhar daquela alegria que Isaías viu na sua visão. Viu aquelas pessoas olhando Jesus ali na beira do lago lá de Genezaré, do mar da Galileia, e sentiam uma felicidade, uma alegria, uma emoção que eles nunca tinham sentido na vida. Pai, que a gente possa relembrar, Pai, e possa reavivar essa chama, dessa alegria, Senhor, desse contágio, desse exultar que nós tivemos no dia que o Senhor se fez presente na nossa vida, que Jesus se fez presente na nossa vida, e nós podemos falar, eu tenho um colo para descansar, eu tenho alguém para confiar, eu tenho alguém para me ajudar a passar por todas as dificuldades da minha vida. E graças a Deus por isso, Senhor, graças a Deus, porque o Senhor, no seu plano maravilhoso, mandou o seu Filho, e eu sei que doeu para o Senhor, quando Ele morreu naquela cruz, Senhor, mas graças a Deus, Ele ressuscitou, está ao seu lado, e intercede por cada um de nós, todos os dias, Senhor. Então, obrigado, Senhor, obrigado.
nos faz, ó Pai, melhores na nossa vida. Nos faz entender quão importante foi o sacrifício que o Seu Filho fez por cada um de nós, Senhor. E nós queremos nos preparar de coração aberto para, com muita gratidão, no dia 24, na noite do dia 24, durante o dia 25 deste mês de dezembro, poder comemorar com todo o nosso ser o nascimento de Jesus, o nascimento da nossa salvação, a porta aberta para a nossa nova vida. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.